Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus queridos e diletos alunos da Escola Bíblica Dominical e a todos que nesse momento estão nos assistindo, que a paz seja convosco. É motivo de muita alegria estarmos aqui ministrando a Escola Bíblica Dominical, uma grande honra e uma grande oportunidade de estarmos sempre ensinando a palavra de Deus. E também é um motivo de alegria porque estamos interagindo com o estudo bíblico. Uma semana será estudo bíblico, na outra semana será a Escola Bíblica Dominical. Então sempre é um prazer estarmos aqui juntos, para juntos estarmos aprendendo da palavra de Deus. E o estudo que nós vamos abordar é uma nova apostila que nós fizemos e nós vamos estar passando para os amados irmãos, que diz respeito aos dons espirituais e fruto do Espírito. E antes de nós começarmos aqui o nosso estudo, gostaria de fazer uma oração com os amados, você que está em casa, você que está nos assistindo. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Grande Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, Senhor, Teus filhos e Tuas filhas. Senhor, que nesta noite estamos aqui, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, que o Espírito Santo venha iluminar o nosso caminho em cada palavra que dissermos nesta noite, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Meus amados, então nós vamos falar dos dons espirituais. E a palavra de Deus no texto áureo do nosso estudo desta noite, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, está assim escrito: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Meus amados, dentre as insondáveis riquezas espirituais que Deus coloca à disposição de sua igreja na terra, destacam-se os dons espirituais. Deus, Ele habilitou a igreja para cumprir a missão no mundo. No original grego, a palavra dom chama charisma, que significa presente, isto é, a manifestação do Espírito Santo, oferecendo mediante a graça divina por parte de Deus. E Ele é o doador de todos os dons. O dom da graça nos traz a salvação. Vemos aqui que a graça é um favor imerecido de Deus, é dado a nós, porque na verdade nós não merecemos, mas a graça do Senhor, que é um dom imerecido, não é porque nós merecemos, mas porque Jesus assim, Ele nos dá. Então, meus amados, nós falando hoje, nesta noite, sobre os dons espirituais, nós vamos agora fazer uma pergunta: qual é a missão da igreja no mundo? E a resposta é uma resposta simples, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, e Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. E eu explico assim, que pregar o evangelho, que a missão da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus e fazer discípulos em todo o mundo e ensinando o que Jesus ensinou. Então você é um ensinador, um pregador em potencial da palavra de Deus. Todos nós temos que cumprir o ID, né, de pregar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então, essa é a missão da igreja, né? É pregar o evangelho do reino de Deus e ensinar como Jesus ensinou.
Agora, dentre os dons aqui, nós vamos classificar os dons espirituais. E nesta noite, meus amados, nós fizemos um trabalho que nós dividimos aqui, né, os dons espirituais, nós aqui fizemos para a melhor compreensão dos dons espirituais, assim como toda a sua atuação na igreja, e por meio dela, vamos classificar em três grupos. Os grupos de dons são dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Agora a pergunta que faço outra pergunta para você. Existe dom de revelação na Bíblia? Sim, claro que tem. Podemos aqui citar em 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 12. Existem outros versículos também, mas vamos citar, eu tirei para citar somente esse, para ver uma explicação. 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 12. Diz que, nesse texto bíblico, que tudo que o rei da Síria falava aos seus oficiais, nas suas reuniões sigilosas, as suas estratégias de guerra, aonde eles iam acampar, o profeta Eliseu falava com o rei de Israel e livrava assim o exército de Israel das ciladas do rei da Síria. Não era algo era algo que era revelado por Deus. Então tem o dom de revelação. Então, meus amados, eu quero dizer para você que os dons de revelação, esse grupo de dons tem sido mostrado indispensável à vida e ministério daqueles que exercem a liderança sobre a casa de Deus. Desse grupo estão os seguintes dons: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. Então, nesta noite, nós vamos estudar somente o primeiro grupo, que diz palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de Espírito. Mas tudo que Deus faz, existe um objetivo. E qual é o objetivo dos dons de revelação? Tem como objetivo, meus amados, mostrar ao homem o plano da salvação. Isto é, tornar conhecido ao homem o plano de Deus para salvá-lo. Porque Deus, Ele tem os seus propósitos a ser cumpridos. Deus não faz nada sem um propósito. E aí nós vamos estudar agora a palavra de conhecimento, nos dons da revelação. Na revelação nós vamos estudar os dons da palavra de conhecimento. Este dom tem sido definido como sendo a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente do Senhor, nosso Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer, a não ser que o Espírito Santo assim revele aos seus servos. Então, qual é o objetivo da palavra de conhecimento? E a resposta é essa: tem como objetivo revelar os pensamentos do coração. É uma revelação sobrenatural, ou seja, não é um conhecimento humano, não é algo que você aprende na escola, não é algo que você aprende na faculdade, não é algo que alguém ensina para você, mas é algo que é a revelação sobrenatural de Deus aos seus servos. E nós temos aqui, meus amados, como exemplo, e a palavra de Deus lá em 2 Reis, capítulo 6, e vamos falar só do versículo 8 e o versículo 9.
E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então vemos, amados irmãos, o que era falado lá nas reuniões sigilosas, em segredo de Estado, em segredo de guerra, o que era conversado lá nesta reunião, o rei da Síria com os seus generais, o homem de Deus, ele recebia esta revelação de Deus para livrar o povo de Israel, o exército de Israel, das suas ciladas. Então é o mover da mão de Deus em prol dos seus servos. E o segundo dom, dentro da revelação, nós vamos também estar falando aqui sobre a palavra de sabedoria. Este dom é uma palavra, é uma proclamação, é uma declaração de sabedoria dado por Deus através da revelação do Espírito Santo para satisfazer a necessidade de solução urgente de um problema particular. E isso, meus amados, não deve confundir com a sabedoria no sentido amplo e no sentido geral. Não é uma sabedoria humana, não é a sabedoria que vem do homem, do ensino, ou de alguma faculdade, ou de algum estudo humano. Não, isso aí vem de Deus para nós. Então, por isso que somos exortados a não confundir com outras coisas que acontecem por aí. Porque não depende da habilidade humana de solucionar problemas, pois é uma revelação do conselho divino e nos domínios do ministério cristão. Este dom se aplica tanto ao ensino da doutrina bíblica, da palavra de Deus, quanto à solução de problemas em geral. Mas como eu falei, tudo tem um objetivo. Deus, tudo que Ele faz, existe um objetivo para tudo aquilo que Ele faz. Então, qual é o objetivo da palavra de sabedoria? O objetivo é esse: falar pelo Espírito Santo no interior do homem. Isto é, Deus falando ao homem para uma situação específica. Então, meus amados, é numa situação específica que ali Deus vem a revelar ao homem. E eu tenho aqui um subsídio para vocês, que diz o seguinte: a palavra de sabedoria é uma mensagem de extrema sabedoria dada por alguém através do mover sobrenatural do Espírito Santo, quando esse se move livremente através do homem. Não é nada do que você vê muitas vezes em pregações, mas uma palavra que vem carregada de vida, autoridade e poder, conforme falava o Senhor Jesus. Eu tenho como exemplo aqui Mateus capítulo 4, versículo 5 ao versículo 7, e diz assim, preste atenção: então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará
a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vemos aqui, meus amados, que o diabo usou da palavra, e Jesus respondeu dentro da palavra de Deus. Então o próprio diabo, ele usou a palavra escrita para tentar Jesus, e ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Muitas vezes nós vemos algumas citações bíblicas de alguém dizendo alguma coisa para corrigir uma pessoa, mas no sentido, talvez, não é no sentido de corrigir propriamente dito, mas para poder, às vezes, exaltar a si próprio. E aqui o diabo usou a palavra. Então, nem tudo que se diz palavra de Deus procede legitimamente de Deus, a palavra de Deus, mas a maneira que é falada, a maneira que era falada ao coração de uma pessoa, na mente de uma pessoa, não quer dizer que ela veio de Deus. É isso que eu quero que os amados entendam. Mas, continuando aqui, mas o Senhor não se deixou enganar, nem mesmo pelas Escrituras. Ele voltou a citar a palavra movido pelo Espírito, e diz: também está escrito. Então, meus amados, o importante é entender que a palavra, como letras apenas, de nada serve. Se mesmo o diabo a utilizou para tentar o Senhor Jesus, porque ele não a usará nos nossos dias? E tem usado, temos visto isto. Esta é a base da maioria das ofensas e equívocos cristãos, pois muito do que se vê não se baseia no mover do Espírito, mas em muitas outras coisas. Todas essas coisas que não são o mover do Espírito, só pode ser o mover do diabo. Isto tem acontecido ao longo da nossa vida cristã. Então, meus amados, eu quero dizer para você que dentre esses dons que nós estamos aqui, a palavra da sabedoria é muito importante. E também a palavra de sabedoria, ela também tem como objetivo trazer a unidade aos seus líderes da igreja em situações importantes de decisões. Vamos citar aqui, meus amados, Atos capítulo 6, de 1 a 3. Vemos aqui, meus amados, que estava havendo uma murmuração do povo, porque as viúvas gregas estavam sendo esquecidas, ao passo que as hebreias não. Seria então a primeira divisão da igreja, mas essa divisão, pela palavra de sabedoria, movida pelo Espírito Santo, assim não aconteceu, mas essa situação, ela foi contornada e veio então aí acontecer a instituição dos diáconos para servir a mesa, né? Servir ali as pessoas que estavam necessitadas. Então, meus amados, é muito importante nós sabermos isto e atentarmos para o conhecimento na palavra de Deus. Podemos ler um texto, mas nós temos que olhar o contexto da palavra, da revelação de Deus. O que ele quer dizer,
qual Espírito está qual é o Espírito que está falando. E, por último, nós temos aqui o discernimento do Espírito. Esse é um dos dons que está aqui no nosso estudo aqui, do primeiro grupo, que é o grupo de revelação. Então, o discernimento do Espírito. E o discernimento do Espírito, meus amados, é através desse dom que Deus revela ao crente, ao servo, a fonte e o propósito de toda e qualquer forma de poder espiritual. Através dele, o Espírito Santo revelou a Paulo o tipo de espírito que estava operando na vida de uma jovem adivinha de Filipos. Atos capítulo 16, versículo 18. Também há um falso profeta chamado de Elimas, condenando a cegueira. Ele foi condenado à cegueira. Atos capítulo 13, versículo 11. Então, por falta desse dom do Espírito Santo, muitas igrejas têm sido presas fáceis dos falsos mestres e ensinadores de heresia. Temos que tomar cuidado com as heresias, de ensinos que não têm base bíblica, que não se encontra dentro da palavra de Deus. Não vamos citar aqui pessoas nem denominações, porque também seria uma falta de ética. Agora eu estou ensinando para vocês, falando com vocês, nós devemos ter cuidado. Nós devemos procurar saber qual é o Espírito que está falando naquele momento. Então, meus amados, qual é o objetivo do dom de discernimento do Espírito? Eu tenho aqui como resposta que é capacitar o homem de Deus para fazer distinção entre a verdade da palavra de Deus e as doutrinas enganosas veiculadas por demônios. É o que mais nós temos encontrado hoje. Graças a Deus que nós servimos uma igreja que ensina Bíblia, ensina a palavra de Deus. Não estamos presos a nenhuma heresia, não estamos presos a coisas que venham nos levar para um caminho contrário. Graças ao Senhor que nós procuramos aqui andar no caminho do Senhor, seguindo a palavra de Deus, que é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Então, meus amados, nós temos aqui como exemplo Atos capítulo 16, versículo 18, e diz assim: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aqui, meus amados, vocês vão ler um pouco antes, e vocês vão ver que existia uma moça, uma mulher, adivinha, e ela dava muito lucro para as pessoas que ela trabalhava. E aí o que aconteceu? E ela ficava falando com Paulo: estes são servos de Deus Altíssimo, escutai-os. Mas essa palavra, essa manifestação dela, não provinha do Espírito Santo. Não, ela estava falando uma coisa, mas não provinha de Deus. E aquilo incomodou a Paulo. Aquilo incomodou porque toda coisa que não é de Deus, que é algo maligno, o que acontece, isso nos incomoda. Quem
quem anda no Espírito Santo, aquele que tem discernimento do Espírito, aquele que anda segundo a verdade do Senhor, ele se sente incomodado com algo que não vem de Deus. E assim, Paulo se sentiu incomodado, e assim ele repreendeu aquele demônio, e aquele demônio saiu daquela moça, e nunca mais ele manifestou dessa forma. Tem também aqui como exemplo que podemos dar Elimas, o falso profeta, que estava impedindo a obra de Deus. As pessoas que se levantam contra Deus, contra a obra do Senhor, querendo impedir a obra do Senhor, impedir que a palavra de Deus seja pregada, impedir que alguém se chegue até Jesus, que aceite Jesus como Salvador único da sua vida, essa pessoa está correndo um grande risco. E assim, meus amados, diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 13, versículo 10 e o versículo 11, fala assim: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Vemos aqui, amado, que esse homem, ele estava impedindo as pessoas de aceitar Jesus. Até o procônsul, que era amigo de Paulo, que gostava de ouvir a palavra de Deus, esse homem se colocou contrário à palavra de Deus, estava impedindo as pessoas de aceitar Jesus como Salvador, de seguir o caminho do Senhor. E aí, Paulo proferiu essas palavras, porque aquele que impede a obra de Deus, é isso que a palavra de Deus diz aqui, é filho do diabo. São pessoas cheias de engano, cheias de malícias, são pessoas que não têm justiça, que perverte o coração das pessoas, para que essas pessoas não abram o coração para Deus. Então, meus amados irmãos, eu deixo aqui para vocês esse primeiro estudo sobre dons espirituais, onde hoje nós abrangemos no primeiro grupo aqui os dons aqui nos dons de revelação, aqui é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. Eu gostaria de deixar aqui para você que a palavra de sabedoria tem também, além de trazer aqui a unidade à igreja, trazer sabedoria à igreja para que ela possa prosseguir, seguindo pelos caminhos do Senhor, ela pode também trazer aqui a paz, trazer alegria no nosso coração. Porque nós sabemos que passamos por grandes percalços na nossa vida, passamos por grandes lutas. Às vezes nós estamos sorrindo porque nós não precisamos preocupar. Nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Nós sabemos que nós temos uma casa aqui, nós temos bens aqui, mas Deus tem muito melhor para nós. E os dons foi dado para que possamos fazer bem a obra de Deus, seguir aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos.
Então eu deixo aqui para vocês uma verdade prática, para terminar, para dizer para você que os dons espirituais são faculdade da pessoa divina operando na igreja, habilitando-a para o cumprimento da sua missão no mundo. Então essa missão no mundo é eu e você. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então esse último, confins da terra, diz respeito a mim e a você. Então vamos juntos, vamos caminhar juntos dentro da palavra de Deus. Então antes de terminarmos, eu gostaria de fazer uma oração para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, nesses momentos difíceis que o mundo está passando, nosso Brasil, nossa cidade também está passando, mas tenhamos fé. Lembra-se de uma coisa: a crise não dura para sempre, ela vai passar. Feche seus olhos. Grande Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, neste momento, meu Pai, diante de Ti, coloca os Teus filhos, Tuas filhas nas Tuas mãos, e que o Deus venha operar maravilhas na vida deles, dando-lhes, ó Deus, a confiança espiritual para que possam seguir pelos caminhos retos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam abençoados, que tenham uma noite abençoada e que o Espírito Santo seja uma constante nas suas vidas, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, e que a paz seja com todos. Até a próxima.